Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para mim é bom dia porque eu estou no dia. Olha, o sol está aqui na minha sala de aula. Mas para quem está assistindo, né, sabe lá que hora você vai assistir. Se vai assistir durante o dia, durante a noite, né? Então vamos lá. Hoje é dia 16 de junho, né? 16 de junho de 2021. Hoje é quarta-feira. Hoje nós temos aula de língua portuguesa e uma aula de história. Então, o professor já vai deixar aqui gravadinho o vídeo da explicação de como que a gente vai desenvolver essa atividade para quem não está vindo na escola, né? Para poder fazer aí em casa com a ajuda do papai, da mamãe, da vovó, da titia, da madrinha, da irmã mais velha, do irmão mais velho. Joia? Vamos lá. Língua e portuguesa. Qual que é o tema da aula de hoje? Escrita de ficha técnica. Lembra que na aula passada, na aula de segunda-feira, eu expliquei um pouquinho sobre ficha técnica, né? Que é um texto, né? Na verdade, e ele é tipo uma tabela, né? E ali tem as informações importantes, né? Como o tamanho, o peso, do que se alimenta, tudo isso, né? Então a gente vai fazer, tirar algumas informações de um texto para preencher essa tabela, né? E isso a gente criou uma ficha técnica do animal, tá joia? Bom, então nós estamos aqui na aula 8, na aula 8 já. Eita, pulou, não era para pular. Na aula 8 do Aprender Sempre, volume 2, tá? Ainda estamos na sequência didática 2, né? Que o nome dela é Animais Brasileiros Ameaçados de Extinção. Esse slide o professor tirou do repositório do Centro de Mídias, né? E a professora que aplicou essa aula e fez esse slide foi a professora Joyce, do CMSP. Ela que dá aula ao vivo para a gente, né? O professor também assiste as aulas dela, vocês também acredito que estão assistindo aí, tá bom? Vamos lá. Então, o livro é este aqui, né? Lembrando que é o volume 2, tem que tomar cuidado porque nós temos um outro que é parecido, mas o volume é 1. Agora esse é volume 2, certo? Nós já estamos aqui. Olha o tanto que nós já percorremos, né? Olha, estamos aqui. Estamos hoje na aula 8 e nós vamos terminar essa semana já a sequência 2 para tentar chegar mais próximo das aulas que estão passando no centro de mídias, tá bom? Então, hoje é escrita de ficha técnica. O alfabeto é importante, né? Eu falei para vocês que a gente precisa se familiarizar com o som das letras, né? Com a imagem das letras, com as carinhas que eu falo das letras, né? Então, eu vou falar rapidinho, vocês vão ver se está faltando alguma coisa, que letra que está faltando, pode acompanhar comigo aí. Pegue o seu caderno, o seu livro e vai fazendo aí no seu tempo o alfabeto que a gente precisa aprender, tá bom? Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Que letra que é essa aqui? R. Vou mostrar já. S. S de Samuel, de Sofia, né? Sofia é a nova coleguinha que entrou agora na nossa turma. É S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nós temos aqui 5 vogais: A, o E, o I, o O e o U. Então, aí no seu alfabeto você pinta aí de outra cor, né? Ou circule aí também as vogais, ok? Os dados é importante, né? Nós estamos na primeira aula do dia, então é importante que vocês registrem aí os dados igual nós fazemos aqui na sala de aula. Então, olha, é escola, pode abreviar o E, estadual, professor, também pode abreviar o E, o U ficou pequeno, peraí, professor, DO,
G. Diógenes, opa, que S feio. Diógenes Almeida Marins, ok? A cidade é Sorocaba. Ficou grande, ficou feio. Sorocaba. Hoje é dia 16 de junho de 2021. Hoje é quarta-feira. O nome do coleguinha que nós vamos colocar aqui, ontem foi o João Vitor. Hoje será, deixa eu ver aqui na nossa lista, João Vitor Akemilin. Essa Kemlin ela não está aparecendo mais na nossa aula. Nunca vi, não tem informação, então eu vou pular ela. Eu vou para a Manuele. Tudo bem? Vou para a Manuele porque eu não conheço a Kemlin, não conheço o papai da Kemlin, nem a mamãe da Kemlin. Então, nós não sabemos se ela está estudando aqui ainda. Então, é a olha, Manuele tem dois L's, né? Manuele, certo? Deixa eu ver se o professor escreveu certo. Manuele, a Manuele Vitória. Então, o professor escreveu o nome dela. Você escreve aí no seu caderno o seu nome, tá bom? Lembrando que pode fazer uma lista com os nomes dos coleguinhas. Depois o professor vai dar uma aula explicando isso, para fazer uma lista com os nomes dos coleguinhas, para a gente saber o nome dos coleguinhas, né? O professor é o Cláudio, certo? Vamos lá, tem alguém de olho aqui na gente? Tem alguém aqui de olho na gente? Então, o que nós vamos aprender hoje? Vamos conhecer as características do mico-leão de cara dourada e escrever sua ficha técnica. Lembra que eu falei que tinha o mico-leão dourado, o mico-leão de cara dourada. Nós já tivemos essa aula, né? Está lá na página 27 do seu livro, que é o Aprender Sempre. Vamos lá, deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Número 1. Deixa eu trocar de cor aqui o número 1. Aqui, ó, aqui tá bom. Para cada parte do texto sobre o mico-leão de cara dourada, discuta com seus colegas, no caso quem não está aqui, com o papai, com a mamãe aí, né? Discuta com eles aí, converse com eles. Discutir é conversar, né? Dialogar sobre alguma coisa, né? Alguma curiosidade que vocês estão vendo aí no texto. Sobre as principais informações, né? Que essa é a característica principal da ficha técnica. São as principais informações. A gente não precisa saber tudo, né? Mas as principais precisam estar ali. Pra gente, quando a gente, né? Lembra que nós falamos na aula passada também que no zoológico, quando você chega lá na jaula lá, geralmente tem lá um papelzinho, né? Com a ficha técnica, mostrando ali o peso do animal, o tamanho, a idade, por exemplo, né? O tempo que vive, a gente faz isso, né? A média, né? Aproximada, mas é do que se alimenta, né? A região, né? Dele, tudo isso. Então, as principais informações e preencha um aspecto da ficha técnica, certo? Isso está na página 27. Esse aqui é o mico-leão de cara dourada. Tem uma coisa muito legal dele, que ele só é encontrado em um local bem específico do nosso país. Vocês vão ver, acompanhar no texto. Vamos lá. Mico-leão da cara dourada, de cara dourada. O mico-leão de cara dourada habita, olha só,
O habitat dele é importante da gente ter isso, né? O habitat. Então aqui é habita, ou seja, ele vive, onde ele vive, né? Apenas, olha só, em apenas um lugar, apenas na região do município de Una, é o nome do município, o nome da cidade é Una, no sul baiano, ou seja, no sul da Bahia. Então isso aqui é uma coisa interessante, né? Saber onde nós encontramos esse animal, certo? Sua maior ameaça, bom, ameaça também é importante, porque por que que ele está ameaçado? Por quê? Qual é a ameaça dele? Vamos colocar de azul. É a intensa destruição florestal. É só desmatamento, né? Eles destruem as florestas, retiram as árvores, né? Para poder fazer banco, para fazer outras coisas. A gente vai ter uma aula dessa, né? Depois ali sobre as madeiras, né? Então muitas coisas são ilegais, né? Então essa a causa, uma das causas é essa aí, a destruição florestal. Sua população, cadê? Vamos pegar aqui agora normal. Sua população, embora a maior de todos os micos do gênero, ou seja, de todos os micos, dos micos leões, né? Essa aqui é a maior, é a que tem mais espécies, tá? É a maior de todos, embora a maior de todos, né? Encontra-se seriamente ameaçada, tá? Justamente por isso, pela destruição florestal. Agora é o seguinte, nós vamos preencher aqui qual que é o motivo da extinção, né? Lembra que eu falei, por que que esse mico está com risco de deixar de existir? Qual que é a principal? Temos aqui no texto, olha, a ameaça, né? Qual que é a ameaça? Então você vai olhar aí no texto e vai colocar aqui o motivo da extinção dele, certo? Já está aqui na página 28 agora. Vamos lá para mais informações. Todos os micos-leões possuem cerca de, olha uma informação importante, cerca de 30 centímetros de comprimento. O que que eu quis dizer aqui, gente? Está falando do quê? Do tamanho. Então, quando a gente vê isso, né, a gente sabe o tamanho dele. Qual que é o tamanho? 30 centímetros. É pequeno, né? 30 centímetros. Com a mesma medida de cauda, ou seja, a cauda também tem 30 centímetros. Então, se ele tem isso aqui de tamanho, de comprimento, ele tem mais isso aqui, né, um pouco à frente, de cauda. Então, o total, né, entre cauda, né, se ele tem, olha, 30 centímetros de comprimento, mais 30 centímetros de cauda. Olha, vamos resolver esse problema aqui. Se ele tem 30 aqui e tem 30 aqui, o total dele dá quantos, né? Só somar aqui, né? Que dá 60. Então, o tamanho total dele, né? Entre corpo e cauda, né? Cabeça, corpo e cauda, dá em média 60 centímetros, ok? Então, é para você saber aqui mais ou menos o tamanho dele. Com a mesma medida de cauda. Agora, outra informação importante, eu vou deixar aqui de azul, hein? Com a mesma medida de cauda. Pesam por volta de 500 gramas. O que é 500 gramas? É meio quilo, né? Então, gente, é um pacotinho aí de pó aí, que você pega aí um pacotinho de pó aí em casa, geralmente tem você vai olhar lá, tem 500 gramas. Então, pega e pede pra mamãe se tem algum pacotinho aí que pesa 500 gramas, aí você vai ver que é o peso dele. Então você pega ele e você vai saber isso, tá? Então o peso dele é 500 gramas. Oi, pode entrar. Então aqui, olha, o peso, né, do mico-leão
esse mico-leão de cara dourada é 500 gramas. Então você vê com a mamãe aí, para você ver o peso. O que, que significa isso, né? Como que a gente consegue sentir esse peso? E normalmente, olha, nascem duas crias. Só dois miquinhos, né? Macaquinhos. Duas crias após uma gestação que dura 120 a 140 dias. Diferente da ave lá, né, da ararajuba, que é 29 dias, né, de gestação. Aqui são duas crias, nascem, né, não é por ovinho, né, nascem mesmo, igual nós nascemos, né, e a gestação dura de 120 a 140 dias. 120 são quantos meses? Em média, 4 meses, quase 5 meses, né? Aqui dura em média de 4 a 5 meses a gestação, tá bom? Então são coisas importantes que a gente pode preencher, né, na ficha. Vamos lá, o comprimento. Então vocês vão ver qual que é o comprimento, eu falei, né? Então eu não vou escrever, que eu até coloquei assim, que ele tem um tamanho assim, né? Então aqui você pode colocar o comprimento total dele lá que aparece lá, não precisa colocar a cauda, mas se quiser colocar a cauda depois você pode colocar comprimento. Vamos dar exemplo, ele tem tantos centímetros aqui e de cauda tem tantos centímetros, você pode fazer assim. Peso, qual que é o peso? Lembra que eu falei, né? Você vai escrever aqui o peso, olha. Então aqui ó, comprimento, olha, tem aqui, e o peso. Tempo de gestação. Tempo de gestação está aqui, né? Cadê? Aqui, ó, tempo de gestação, ó. Gestação que dura, né? Quantos dias, né? E número de filhotes. Número de filhotes. Lembra aqui que nós falamos duas crias, né? Crias, né? É o filhotinho, certo? Então, você vai preencher aqui. Está na página 28 ainda. Vamos lá, mais um pouquinho de informações. Tá vendo que a gente está tirando do texto, né? Um texto já tradicional, né? Um parágrafo com vírgula, que tem ponto, certo? Mas agora a gente está colocando isso em tabela, chamada de ficha técnica. Vamos lá, alimentam-se. Alimentam-se, essa aqui é a alimentação. Qual é a alimentação? De frutos, insetos e alguns fungos, pequenos vertebrados, né? Aqueles lagartinhos, né? Aqui na escola tem bastante desses, né? E ovos. Gente, vocês já viram? Aqui na escola eu já vi isso. Aqui tem aqueles micos, é chamado de saguis, que vocês devem ter visto já em algum lugar aí perto da sua casa, que eles ficam nas árvores, né, pulando, gritando para lá e para cá, eles andam sempre de bandos, né, de um tantinho. E eu já vi passarinho brigando com sagui, porque o sagui também se alimenta de ovos, e eles vão lá no ninho para poder roubar o ovo dos passarinhos para poder se alimentar, né? Isso aí é o mundo animal, né, gente? É assim mesmo. Então eu já vi várias vezes passarinho brigando com um macaquinho, porque o macaquinho vai lá buscar, pegar ovo para se alimentar. Então, olha, essa aqui é a alimentação do mico-leão de cara dourada. E além também, né, gente, ó, de algumas seiva de árvores e flores, que tem bastante néctar, né? Abundantes em néctar. Abundante significa bastante, tá bom? Que tem bastante, que tem sobrando, né, em néctar. Que são características de florestas já bem formadas. Tem que ter uma floresta já bem densa, né? Já que tem bastante árvores, bastante vegetação lá diferente, né? Então aqui a parte mais importante, né, é a alimentação dele. Aqui esse trecho do texto fala sobre alimentação. Ainda está na página 128. Vamos ver aqui o que tem que preencher aqui. Alimentação. Então você tem esse espaço aqui para falar sobre a alimentação do mico-leão de cara dourada. Você pega no seu texto, olha lá do que ele se alimenta. Então você coloca lá, aperta tudo lá, pede ajuda para a mamãe, para o papai, para a tia, para a vovó, para o cachorro, ou para o cachorro não, para o gato, nem para o gato.
certo? Era só isso, então o que, que nós aprendemos? Olha só o que, que nós aprendemos, o professor não colocou ali o slide. Nós aprendemos a extrair informações dos textos, né, que a gente colocou, a gente conheceu um pouquinho mais o mico-leão de cara dourada, nós conhecemos onde ele vive, né, é lá no sul da Bahia, no município de Una, lembra? Então é naquela região, você só encontra lá esse animal. Nós descobrimos aí as causas, né, que ele está sendo ameaçado de extinção, né? E também aprendemos como extrair do texto informações para elaborar uma ficha técnica. Certo? Tchau, tchau, até a próxima aula.